Fala nerds, como é que vocês estão? E hoje é um breve comentário sobre o novo filme da franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Filme dirigido pela Jennifer Kate Robinson e que chegou aos cinemas no dia 17 de julho. Mas antes, a vinheta. A franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado tá de volta aos cinemas aí, após o seu surgimento em 97, uma sequência em 98 e uma tentativa de um reboot em 2006 que foi tão fraca que acabou sendo lançada diretamente pro DVD. Além disso, tivemos uma série também produzida pelo Prime Video em 2021, cancelada após uma única temporada. Eis que chegamos aqui na terceira tentativa de um reboot, se é que podemos chamar assim, já que nem o próprio filme sabe o que quer ser. Para comandar o projeto, foi chamada então a diretora Jennifer Kate Robinson, que não tem muitas produções de renome no seu currículo. Tem aí o seu filme de mais destaque intitulado de Justiceiras, um filme da Netflix, além de ter trabalhado também no roteiro de Thor, Amor e Trovão, um filme que praticamente decretou o fim aí do prestígio de Taika Waititi, tanto no MCU quanto na sua carreira após alguns bons trabalhos. A intenção aqui era trazer um novo elenco, mais carismático, mais jovem, mais alinhado a esses padrões atuais. Benedict Klein, Chase Sue Wonders, Jonah Howard King, Tariq Whiters e Sarah Pigeon compõem esse novo núcleo, e temos também aqui os retornos do Fred Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt e até mesmo da Sarah Michelle Gellar. E aqui surge o primeiro grande problema do filme, né? A Jennifer Kate Robinson tenta fazer desse longa um reboot, tentando trazer um novo fôlego para a franquia, uma coisa que eu considero necessária, né? Mas ao mesmo tempo tenta prestar homenagem aos dois primeiros filmes dos anos 90. E essa proposta, na minha visão, é a mais prejudicial no resultado final. Enquanto ela recria cenas e diálogos idênticos ao filme de 97, ela também tenta inovar e adaptar a franquia para essa nova geração. Isso gera o que eu considero um contraste artificial na narrativa, perceptível até mesmo para os espectadores menos atentos. É como se ela quisesse inovar, mas não tivesse coragem suficiente para se desprender do passado, seja por insegurança, por ainda não ter um grande respaldo como diretora, ou até mesmo por uma pressão criativa do estúdio. Quando se tenta prestar homenagem a uma franquia que teve sim a sua relevância para a consolidação do gênero slasher em Hollywood, é preciso lembrar que essa mesma franquia ela já carecia desde o início uma construção sólida, principalmente no que se diz respeito aí na mitologia do Homem-Gancho, né, do assassino do gancho. O filme de 97 entrega uma história com início, meio e fim. Já a sequência de 98, ela enfraquece essa figura ao trazer o antagonista de volta sem uma justificativa bem desenvolvida. O mesmo erro se repete aqui, ao tentar estabelecer uma nova história com um novo elenco, mas ao mesmo tempo se apoiar na nostalgia e nos personagens antigos, sem reforçar essa mitologia que eu considero que já era frágil para a época. O filme recorre a elementos e conceitos que nunca tiveram uma certa profundidade. Esses retornos tentam de forma forçada ganhar algum significado, e até acredito que um deles poderia ser usado de uma maneira mais natural e bem desenvolvida. No entanto, todos estão ali claramente para atrair esses fãs dos anos 90, né? O roteiro até tenta encaixar esses personagens de uma forma coesa, mas o resultado soa meio que truncado e puramente nostálgico. Como eu havia mencionado aqui, o roteiro ele segue a mesma estrutura do filme de 97, quase sendo uma cópia, apenas com algumas alterações no elenco, algumas atualizações para o público mais atual. As mortes, por outro lado, eu considero aqui que são mais criativas e melhor executadas, o que eu considero um ponto positivo para o filme, mas o impacto delas eu considero ser superficial. Isso se deve, em grande parte, à falta de desenvolvimento da amizade entre o grupo. No início, o filme até tenta apresentar essas relações, mas ela nunca se aprofunda. Tudo é feito aqui por algum meio de alguns diálogos ou até mesmo cenas forçadas e expositivas demais. Há sim alguns momentos de senso de urgência que aparece, mas eu considero que ela se dilui muito rapidamente. O elenco aqui é muito mais numeroso do que o grupo de amigos do filme original, o que dificulta o envolvimento do espectador com qualquer tipo de personagem. Falando em desenvolvimento, o desfecho repete mais uma vez o primeiro filme, inclusive na revelação do assassino do gancho, né? As cenas são bem parecidas. Em 97, a surpresa estava em descobrir que o vilão não era quem o grupo pensava. Já aqui no filme de 2025, a reviravolta está muito mais no porquê do que no quem, seguindo uma lógica semelhante à da franquia Pânico. E aqui mora uma das maiores contradições e descaracterizações da franquia, tá? Ao mesmo tempo que ela tenta abraçar toda essa mitologia criada anteriormente, né, com os filmes dos anos 90, o filme opta por um caminho novo, ao apresentar um novo antagonista com motivações que eu considero questionáveis e sem um mínimo de coerência com o que foi estabelecido nos dois primeiros filmes. O roteiro até tenta
tenta sustentar esse plot twist, mas ele se mostra muito frágil e inconsistente. Se a ideia era acabar com a mitologia do Ben Willis, que sempre voltava quase com uma certa entidade, e transformar esse manto do assassino do gancho em algo transferível de pessoa para pessoa, o filme até faz isso, mas ao mesmo tempo isso soa muito contraditório, já que o filme não esconde querer ser uma homenagem à franquia, mas quando lhe convém acaba deixando essa própria mitologia de lado e indo por um outro caminho. Por isso que para Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado de 2025, eu dou a nota 4. O filme aqui é uma clara tentativa do estúdio de reviver uma franquia que já foi ressuscitada 3 vezes e sem sucesso, tentando seguir o que eu considero nos moldes aí da franquia Pânico. O problema é que quando se parte de uma mitologia frágil e mal desenvolvida, não há material suficiente para construir algo consistente. Resta apenas recorrer ao passado, como é feito aqui, e tentar reproduzir um modelo que já deu certo antes. Mas ao fazer isso com ares de homenagem, recriando a mesma história e trazendo esses personagens antigos sem um propósito claro, o que deveria ser uma carta de amor à franquia, acaba soando um pouco como caça-níquel. E no fim, nem mesmo o filme parece saber se há um reboot, se é uma sequência ou um começo de uma nova franquia. Mas e vocês? O que vocês acharam de Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado de 2025? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.